gente. Tá? Tem uma visibilidade interna e externa e impacto social em vários níveis. E ele se prontificou a me colocar em contato com o secretário estadual de Educação, o Rosieli Soares. E ele fez. A gente foi, acho que eu já comuniquei aqui, já não é a primeira vez que a gente foi na secretaria. O Rosieli encampou esse projeto, gostou muito, e ele não pode dar dinheiro para docentes, nem pode contratar mais professores. Mas o projeto que a gente enviou para ele inclui bolsas para novos alunos da rede pública e inclui também orçamento de custeio. Orçamento de custeio significa 2 cursos de verão de 3 semanas, diárias para esses professores, diárias e transporte para membros da banca que vierem participar de bancas do Profimate. Portanto, eu acho que, indiretamente, os benefícios que estão vindo para a pesquisa estão sendo contemplados quando a gente recebe mais vaga de custeio. Eu não tenho os números agora, porque, por enquanto, também ainda está em fase de negociação, não está fechado o convênio, em algum momento a gente só pode aceitar esse dinheiro se a gente aceitar assinar o convênio com eles. Tá? Então, não implica em nenhuma atividade extra para a gente, simplesmente a dizer, aceitamos o dinheiro e vamos dar aula no Profimate, coisa que a gente já está fazendo, é coisa que é natural da gente fazer. Tá? Então, enquanto não tiver pronto o documento do convênio, eu não sei dizer exatamente quanto a gente vai conseguir. Tem um segundo projeto também, a gente aproveitou o contato com o secretário da Educação, aproveitou esse contato para pedir apoio para a licenciatura. Tá? O plano é o seguinte, pedir essencialmente, assim, numa versão hiper simplificada, é pedir uma bolsa para os alunos de licenciatura. Então, licenciatura em matemática. O impacto também, no caso, para o departamento de matemática, impacto 0, simplesmente dizer, olha, com essa bolsa a gente quer subir o nível no vestibular, a gente quer tornar o vestibular mais atraente, subir o nível e diminuir a evasão, já que as pessoas não precisam trabalhar durante o dia. Tem uma bolsa, eles trabalham durante o dia em atividades didáticas algumas ligadas às escolas públicas, outras ligadas a atividades didáticas feitas no IMEC ou na Unicamp, e à noite tem as aulas normais, como sempre tem. Então, para a gente, impacto 0. Para a educação pública, o impacto é enorme. Tá? Então, se a gente conseguir diminuir, a evasão é muito grande, são 77 alunos entraram esse ano, e a média de formandos é 30, 35, quer dizer, é mais de 50% a evasão. Se a gente conseguir diminuir essa evasão para 10, 15, 20%, é uma grande vitória. Tá? Há um custo 0 da nossa parte. E também entraria dentro desse convênio. Tudo isso está sendo negociado. É uma coisa que a gente torce muito para dar certo, porque indiretamente é valorização do nosso trabalho. Cada vez que a gente dá aula para a licenciatura, a gente fala, olha, a gente quer que nosso trabalho seja valorizado com bons alunos que vão sair daqui e fazer um excelente serviço. Quer dizer, mais ou menos duplicar o impacto do nosso trabalho quando a gente dá aula ou no Profimate ou na licenciatura. Tá? Então, esse é o essencialmente. Bom, isso vai evoluir ao longo dos próximos meses, até a gente ter uma proposta de convênio, e tem que passar aqui. Ok, esse essencialmente é o que eu tenho de informes. Depois do mês de julho, com férias, alguns de férias, etc., relativamente poucas atividades administrativas. A ata, votamos agora. Quer inverter? Colocar primeiro o eu vou inverter, depois a gente põe em votação a ata. Eu queria perguntar se alguém quer se inscrever no expediente. Não tendo ninguém, eu vou colocar em votação então a ata da primeira reunião extraordinária, que foi a de março. A gente não recebeu nenhuma correção até o momento, além das correções que eu fiz. Alguém quer colocar alguma coisa? Então, vou colocar em votação para aprovação da ata. Favoráveis, permaneçam como estão. Abstenções? Contrários? Tá.
Sem inscritos para o expediente, vamos passar para a ordem do dia. Eu vou destacar o item 2 e o item 3.4 para retirada de pauta. E eu vou explicar e justificar. Eu quero saber se alguém quer destacar mais algum item. Rafael. Eu acho que é o 14, o último. É o último. 14, o último. Ótimo. Sim, você é executor. O que é o 14? É o 14, eu sou parte interessada. É o convênio com o Observatório de Campinas. Ok. Ok. Ouvi. A parte interessada é... O Rafael Leão. Não, a parte interessada é a Universidade Estadual de Campinas. Você é o executor. Mas como eu... O interessado somos nós. A gente tem que te agradecer que você executa. 3.4. O 3.4? É o 3.4. 3.4. Eu explico por quê. Bom, não tendo mais destaques, então eu vou colocar em votação os itens não destacados em bloco. Favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, abstenções. Então os outros itens estão aprovados. Meu Deus. Então vamos lá, para o item 2. O item 2 é... Desde o ano passado, desde a instauração da crise na universidade, a gente tem uma demanda acumulada por promoções. Isso é uma situação bastante chata e parece que as unidades, as maiores unidades, IB, IMEC e FCM, recebeu isso num momento muito ruim, que a gente tem demandas, tem um crescimento digo, de carreira. As pessoas estão fazendo a carreira de um jeito muito bom, muito bem feito. É um elogio que as pessoas estão crescendo na carreira, só que a verba disponível para isso, para ter a contrapartida em termos de promoção, está sendo curta para a gente. Apesar de estar tendo, me parece que na média da universidade está tendo mais promoções, segundo foi dito, não sou eu que disse isso, eu verificaria essa informação, mas foi dito que em média está tendo mais promoções do que antes da crise. Não é o que a gente vê aqui na nossa unidade. O IB também concorda com a gente que não é o que a gente está vendo. Me parece que é um problema das unidades grandes. As pequenas unidades nem sequer interstício eles têm para estarem fazendo promoção horizontal. Então, mas enfim, independente disso, a cota, o dinheiro que veio esse ano para a gente, para fazermos a promoção, é de 12.500 e tantos reais. 576 com 20 centavos. A gente olhou e na planilha aparecia o número 10, corresponde a 10 promoções. Tá? Eu fiquei muito chateado porque a minha expectativa era entre 20 e 30, já que o orçamento previsto para promoções e contratações era o dobro do ano passado. As contratações passavam na congregação para consultar se a unidade queria contratar ou promover. Isso foi final de 2017. E nós escolhemos promover. Bom, foi bom. Sabiamente escolhemos promover. Eu contava com isso. Antes desse recurso ser gasto, que a gente fosse consultado. Acho que eu já comentei isso com vocês. E o que aconteceu foi que a reitoria decidiu pelas contratações independente da distribuição. Ela fez as contratações emergenciais em cursos que ela achava, ou talvez fosse de fato emergencial, fonoaudiologia, farmácia, etc. Outras faculdades que, se não existisse um professor daquela disciplina, naquela área, a faculdade fecharia. Então eles foram lá, contrataram um professor aqui, outro lá, outro cá, e falaram, olha, mais de 50% já foi gasto com contratação. IMEC, mais uma vez, ficou de fora disso. Então, o que veio depois fizeram a divisão de recursos para promoções, e a gente, na Unicamp, bem ou mal, a gente está recebendo promoção. A USP tem alguns anos que nem promoção está recebendo. Eu acho que alguns de vocês estão sabendo. A Unesp, então, não só isso, como, bom, o problema da Unesp é bem pior que o nosso da USP, nem se comenta. Bom,
Chegou na segunda, a gente começou a trabalhar com o número 10, numa reunião entre os chefes, e falar o que a gente faz com isso, com essas 10 promoções, como fazer, etc. Eu tenho alguns comentários de como eu acharia uma das alternativas, que não precisa ser agora, mas a gente pode ir amadurecendo isso para o futuro. Na segunda-feira de manhã, eu tenho que agradecer a Luciana. A reitoria manda planilhas para a gente, planilhas em Excel para a gente preencher. Não aparece na planilha exatamente o montante, ou a maneira de preencher a planilha. Você vai preenchendo, olha, vamos colocar tantas vagas para um determinado nível, mais tantas promoções de um nível para o outro, de outro nível para o outro, etc. Ainda assim sobrava um dinheiro. A gente foi rever a norma, baseado nessa planilha, que não chegava nos 12 mil. A Luciana Gouveia telefonou lá e perguntou, falou, olha, está sobrando um dinheiro aqui, está sobrando 3 mil, 4 mil reais, e então de 10 passamos com autorização, e de fato está na norma assinada pela professora Tereza, que é quem cuida disso, a CGU, e de fato foi confirmado, e sim, nós passamos de 10 para 13, então essa semana, a segunda-feira, passamos para 13, e ainda fica um saldo de R$914 mensais. Quer dizer, a gente tem 13,7 promoções, tá? Aqui são saldos dos anteriores, então, né? Aqui juntos formaram essas 13. Tem saldos anteriores que foram perguntados se podia usar saldos anteriores e anteriormente não podia usar. E agora está escrito explicitamente que sim, pode usar saldo anterior. Então, ótimo, estamos aí com uma cota de 13. Os chefes estão conversando, estão chegando ao entendimento do que fazer. Não é de agora que eu venho propondo eu vou sempre insistir nisso, porque é o caminho que eu acredito que seja o melhor para todo mundo. Apesar de que tem resistências nos 3 departamentos. Os 3 departamentos ficam com um pé na frente e outro atrás. A gente nunca fez uma comparação, por que um departamento promoveu uma pessoa e o outro promoveu X, outro promoveu Y, fazer uma coisa comparada. Ainda que cada departamento tenha suas especificidades. E é importante que tenha, e é importante que seja preservada essas especificidades. Mas seria bom, a gente não tem ninguém, nunca até hoje, ninguém que olhou o currículo de um lado e de outro. Até agora foi todo compartimentalizado e só se conhece o que acontece dentro de cada departamento. O que eu acho é que a gente consegue fazer melhor do que isso. Talvez não dessa vez. Os chefes estão chegando num certo entendimento. Tem uma não vou dizer dívida, mas é um certo comprometimento com a matemática de uma demanda que é do ano passado, uma demanda que foi estudada com parecer acadêmico, quer dizer, teve uma comissão, e eu fazia parte dessa comissão ano passado, a CD Quadrado, que estudou os currículos de todos esses candidatos. Então tem uma demanda ainda do ano passado de 9 promoções. Tem uma demanda também na estatística de pessoas já qualificadas, já com concurso feito, de 2, e tem um terceiro que está em andamento. A matemática aplicada recebeu no final do ano passado, de uma cota remanescente de 2018, 3 cotas de promoção, e agora ficaria razoavelmente satisfeita com mais uma. Então está sendo conversado um número de 931. Isso tudo, não, por enquanto, não é relevante para a congregação. Isso é uma coisa que eu acho que os chefes têm que conversar, eles têm que fazer o acerto.
Como eu disse, não é exatamente uma crítica, mas eu acho que a gente consegue fazer. Está sendo bem feito, porque a conversa vem sendo feita de um jeito bastante maduro, mas a gente conseguiria fazer ainda melhor no futuro quando a gente começar a falar, olha, porque vamos ver, uniformizar critérios, como eu disse, preservando as especificidades de cada departamento. A estatística tem especificidades dela, a matemática aplicada também e a pura também tem. Então, acho que ter um olhar coletivo, alguém que fala, olha, ou uma comissão que falou, olha, eu olhei pelo menos alguns currículos de um departamento, do outro e do outro. Até agora isso nunca aconteceu. Tá? Mas também não precisamos fazer da noite para o dia. A gente pode começar, vai fazendo aos poucos, quem sabe nos primeiros níveis, 3.1, 3.2, começar com uma coisa desse tipo, etc. Mas isso a gente pode ir amadurecendo aos poucos. O fato é que a discussão, por enquanto, ainda está nesse nível, assim, vamos chamar, departamentalizada. Tá? O que seria importante, é importantíssimo para o IMEC, até o dia 31 de agosto, aprovar na congregação quais os níveis. Lembra que as promoções vêm para o IMEC, as promoções não vão para os departamentos. Isso é um procedimento interno que a gente faz, mas é responsabilidade nossa, se é 9, 3, 1, 15, 12, 14, essa coisa de número é a congregação que decide, são vocês que decidem, mas o que a universidade está pedindo para a gente dentro do cronograma, por enquanto, para ir para o DGRH e fazer reserva de dinheiro, é saber quantos o IMEC vai passar de que nível para que nível. Quantos vão de 3.1, 3.2, quantos vão de 3.2, 5.1, quantos de 5.1, 5.2, 5.2, 5.3. Tá? Isso estava na pauta dessa congregação. Seria o item 2. Tá? Então, plano de aplicação de recursos destinados às promoções docentes, de acordo com a deliberação, CAD, etc., com esse número que está aí. A gente quase chegou a esse número, a conversa vai, e é natural que essas coisas levam um certo tempo até amadurecer. Eu comecei quando eu vi isso, eu tinha uma opinião, conversa com um, tem outra opinião, você vai trocando ideias até chegar numa coisa, num ponto de equilíbrio. É pouco, sim, até chegar numa posição menos pior, se a palavra não existe, mas o menos pior para todo mundo leva tempo. Eu lembro da experiência que eu tive na CDCD, o Lucas estava comigo, uma experiência muito triste. Nós tínhamos uma demanda de 18 dentro do departamento com 6 cotas. É extremamente sangrento, assim, falar, esse merece, só tinha um que estava fora do perfil e todo mundo merecia, e fala, o que eu faço? Você corta um, é ruim, corta o outro, é ruim. E no final chegar a 6 foi extremamente doloroso. Como é doloroso chegar aqui agora e falar, nós só temos 13 cotas, e eu sei que o IMEC merece muito mais, pelo menos o dobro disso. Tá? E dos 3 departamentos, eu vejo isso e falo, não vai contemplar todo mundo dos 3 departamentos. É muito doloroso, é muito chato. Isso envolve questões pessoais de pesquisadores que estão trabalhando, estão crescendo, merecem, estão dentro do perfil, merecem, e já há algum tempo que tem essa promoção merecida. Então é doloroso para todo mundo. É muito triste. Eu quero agradecer aos chefes a conversa civilizada que está tendo. Eu tenho que pedir desculpas se algumas vezes eu me alterei um pouco mais nas conversas, etc. Mas eu acho que o caminho é esse, é fazer com bastante tranquilidade, bastante serenidade, saber que a gente não vai conseguir contemplar todo mundo e manter o cinto apertado, porque a crise não acabou. A gente continua, mês a mês, frustrando a expectativa de arrecadação de ICMS. Mês a mês. Tá? Faz 4 meses consecutivos que está sendo frustrada essa arrecadação. Então isso é muito triste de ver, fora outros ataques da CPI, das universidades, fora a questão do teto, que o Marcelo Nobre, o nosso reitor, já foi multado por causa disso, por causa de aposentados
que estão recebendo acima do teto, falou, pô, mas eu estou pegando a inércia, estou pegando o bonde andando. Enfim, tem uma série de circunstâncias que estão acontecendo que... Hoje eu passei em frente ao pronto-socorro, voltando da creche onde eu levei meu filho, passando de bicicleta. O pronto-socorro está atendendo em containers. Então, gente, é muito triste você ver chegar a esse ponto. Então, eu agradeço, portanto, a compreensão de vocês de quando a gente está tratando de promoções, a gente aliviar um pouco as tensões, as expectativas, essa ansiedade, para ver, olha, a gente tem todo mundo que está fazendo um esforço, porque não está fácil. Marcelo Montenegro, eu ainda não justifiquei por que tirar de pauta, mas eu estou quase lá. Marcelo Montenegro. Meio fora de Claro. texto sobre o pronto-socorro, eu posso falar bem, porque eu passei um dia inteiro lá no ano passado, no segundo semestre do ano passado. Não contei, mas Puxa, foi duro. puxa. Quem quiser depois saber, detalhes. Põe na roda, agora conta. Marcelo, não foi tomando glicose, não. Não, Mas tá bem? não, tô. Então tá bom. Tá. Não, obrigado. Então, é triste a gente ver essa realidade, mas é assim que a gente está nesse cenário que a gente está tentando fazer o nosso melhor. Eu acho que nesse momento é importantíssimo a gente estar junto, o Instituto todo, junto, um por todos e todos por um. Não é demagogia. Eu acho que é um momento importante da gente estar reconhecendo o trabalho, reconhecer o trabalho do outro, de departamentos diferentes, de áreas diferentes, e falar, olha, estamos todo mundo aqui no mesmo barco, vamos todo mundo continuar trabalhando, apesar da crise, fazendo um monte de coisa boa. Não é a primeira crise que o Estado de São Paulo, que as universidades passam, e apesar disso, desde a autonomia universitária, a produção científica multiplicou por 16. Multiplicou por 16. É impressionante. Apesar de todas as crises que tiveram aí, de Paulo Maluf, etc., anterior a isso. Mas, enfim... e é por conta disso, então, por conta disso de esperar terminar essa negociação de departamentos. Cada departamento, então, vai ver de que nível que gostaria de passar. A ideia inicial era já fazer uma coisa em bloco por níveis. Então, chegaríamos aqui, nós temos 4 livre-docentes no IMEC, 4 pessoas que já fizeram a livre-docência há algum tempo, há um ano, talvez mais de um ano, o outro há mais de 3 anos, que não receberam promoção ainda. Então, no entendimento comum, a gente já tinha, no entendimento global, a gente já tinha reservado 4 cotas para a promoção dessas pessoas. Depois, com essa decisão de departamentalizar, a situação vai continuar sendo a mesma, essas 4 cotas, só que agora as decisões partem dos departamentos, depois a gente amadurece e vai para o global. Vai dar certo do mesmo jeito. Ok? Por conta disso, a gente precisa, como o prazo é 31 de agosto, a gente precisa fazer uma congregação, a pedido dos chefes, a gente fazer uma congregação extraordinária dia 29 de agosto. Tá? Praticamente com pauta única, só para aprovação desses níveis de promoção. Ronaldo? Sim, só para lembrar que a gente tem um encontro internacional aqui ocorrendo 28 e 29. E provavelmente a congregação não vai poder ocorrer neste recinto. A gente já reservou. Já. Então já fica de sobreaviso Já fica sobre aviso que nós temos que procurar uma outra sala. Sala 121. Acho que eu reservei a 321 ocorrendo aqui, exatamente aqui. Tá. Sala 321. E no mesmo horário ainda. E provavelmente uma congregação super rápida, é só para isso os... A Bia tinha se inscrito. Né? A Bia tinha levantado a mão. Entrando não é bem no mérito das promoções dos docentes, mas na verdade agora vai abrir a promoção dos funcionários, né? E o que eu queria saber é se também existe uma cota, porque na verdade a gente está com pouquíssimas informações. Eu só sei que esse mês vai abrir as inscrições e que aí eles vão ver suas experiências de ensino, se você fez faculdade, se fez uma pós, e também as suas habilidades profissionais.
Mas eu não sei se existe isso, se tem uma cota. Vão ser promovidos 3 funcionários? Provavelmente não. Provavelmente eles vão usar algoritmos que sejam globais para a universidade toda. Para professores é muito difícil você fazer uma coisa global, porque os critérios de promoção, critérios de mérito, de unidades diferentes são completamente diferentes. Daqui, do IFISH, do IB, é completamente diferente. Então sim, mas tem essa cota, que são 13 cotas aqui para os professores. E para os funcionários? Tem uma ideia de que pode promover 4? Não é por unidade, é isso que eu quero dizer. Não é por unidade, é uma coisa feita global. A Lu tem mais coisa para falar para a gente. Conta para gente. No caso da promoção dos funcionários, foi reservado um montante de recursos para esse ano, e o que está escrito na deliberação é que vai ser distribuído dinheiro proporcionalmente à folha de pagamento do Instituto, né? Só relacionado aos funcionários, tá? Não está definido exatamente quanto vai ser, tem só o montante, então eles vão fazer essa divisão proporcional, vai ser divulgado mesmo, vai estar lá no cronograma que vai sair para vocês, a divulgação, acho que ainda hoje pelo RH, dia 21 de outubro a reitoria vai divulgar de fato quanto vem para cada unidade. Tá bom, é isso que eu queria saber. Mas acho que não vai ser nessa questão de cota, vai vir um montante que aí vai ter que ser atribuído para os diferentes segmentos. Tá bom, era isso que eu queria saber. Obrigada. Obrigado, Lu. Bom, gente, foi nesse contexto que o item 2 aparece na pauta, e nesse contexto, então, que eu peço autorização de vocês para retirar de pauta, para voltar depois com pauta única no dia 29. Eu antecipo vocês que a partir do dia 19, por 2 semanas, eu vou estar de férias. Quem vai dirigir a congregação vai ser o Ricardo, que acabou de chegar de São Paulo, está lá atrás. Então, vai estar em boas mãos. E pauta única e assuntos relacionados a essas promoções. Provavelmente, depois da conversa, de estar tudo acertado, provavelmente é uma reunião de 3 minutos. Um para votar, 1 minuto para votar, 1 minuto para escrever e acabou. O item 3.4... O item 3.4 entra dentro desse bojo também. De todas as conversas que foram feitas dentro desse contexto de promoções, o que tinha sido unanimidade numa conversa com os chefes, pessoas que já se submeteram ao processo de promoção. Quer dizer, ele não tem que fazer um novo processo de promoção. Ele se submeteu para a banca aprovou, e esse, como é que se diz? Essa promoção, essa aprovação da banca está viva no sentido de que ainda não caducou. A gente fez a mesma coisa com o Mahendra. O Mahendra tinha feito concurso, apareceu uma vaga, a congregação disse sim, vai adiante. No mês seguinte a promoção dele sai, porque todos os trâmites já passaram. Quer dizer, esses são 3 casos que estão terminados e que só falta da autorização da congregação para implementar o título no salário, tá? É o caso da Bianca, que fez o concurso de livre docência, se inscreveu no ano passado, fez o concurso e enquanto não sair, fez o concurso inscrito no ano passado, portanto com a regra antiga. Com regra antiga, ela não passa, passando no concurso de livre docência, ela perguntamos qual valeria a regra nova. A livre docência passa a ser uma promoção horizontal, com a condição de você ter que ter o título de livre docente, tá? A regra antiga é que a pessoa com o título de livre docente automaticamente era promovido, independente de ser interno ou externo. Tá? E atualmente agora passa por um processo, então o processo de livre docência agora passa por um processo de promoção horizontal. Quer dizer, eu estou antecipando o que se espera aqui no IMEC com as quatro pessoas que hoje têm livre docência, mas não tiveram a promoção. Uma delas é da Bianca, que iria essa cota para ela.
E a gente teria, então, um processo de promoção com as outras 3 pessoas, com 3 vagas, 3 promoções e praticamente uma banca que simplesmente diz sim, olha, a livre docência dessa pessoa vale. Uma livre docência em programas de pós-graduação de nível altíssimo. Então, uma coisa mais formal, ritual do que outra coisa. O que eu tentei, o pensamento nosso nesse item 3.4 foi simplesmente de antecipar, e isso sendo uma unanimidade, a única coisa que realmente era unânime antes de aparecer as 3 vagas, eu pensei, por que não já liberar essas promoções para a gente não segurar ainda mais tempo. A gente reclama muito que os prazos são muito longos, que você tem que pedir numa comissão, depois tem prazo para entrar na pauta de outra comissão, que entra de outra e outra e outra, e no fim os processos são longuíssimos. E o que eu quis fazer é falar, olha, ainda que seja longo, mas que não seja por nossa causa. Tá? Mas de qualquer maneira, isso eu quis antecipar, então, antecipar processos que já estão prontos. Foi exatamente isso. Acontece que o item 3.4 depende da aprovação do item 2. Quer dizer, fica condicionado ao item 2. Então perde um pouco o sentido. Eu tenho a impressão que no final o resultado vai ser exatamente o mesmo. Mas a gente pode fazer passo a passo, sem correria, para que as coisas aconteçam de uma maneira mais segura. Ok? Essa foi a razão. Talvez esteja mal redigido, eu deveria colocar. A Sandra que me chamou a atenção, falou, Paulo, podia colocar, olha, porque dado que os processos já foram finalizados, já foram avaliados, bom, enfim, a culpa foi minha. Mas a intenção era essa, a intenção foi de antecipar, para não atrasar ainda mais promoções de colegas nossos, tá? Então é isso. Com isso, então, peço autorização também para retirar de pauta o item 3.4. Ok? Agora tem que colocar em votação. Se pediu destaque, tem que fazer votação. Tem que pedir, infelizmente. Para retirar. Acho que não precisa. Favoráveis à retirada de pauta, permaneçam como estão. Contrários, abstenções. Vamos passar para o item 14, então. É melhor pecar por excesso. Melhor pecar por excesso. É uma burocracia enorme aqui. Passando pelo item 10 e 11, eu tenho que pedir desculpa. 9, 10 e 11 tem professortes que a gente esqueceu de corrigir. Mas isso eu prometo que vai ser corrigido na ata. Precisa ter muita sorte. Desculpa. Então, item 14, convênio de Campinas com a Unicamp para o Observatório Municipal Jean Nicolini. Leão, você quer... É um convênio que já está operando há um ano. É um convênio gerido pela FUNCAMP e precisa de uma pessoa responsável por parte da Unicamp. Tenho sido já essa pessoa responsável e está sendo renovado agora com a prefeitura. Então, como eu sou a pessoa responsável, eu quero me abster. Aurélio? Eu tinha que destacar 3 pontos para me abster, se o Rafael tem razão no pedido de destaque, mas eu achei que era abusar demais da congregação. Só falar que tinha 3 itens que eram de meu interesse, mas eu achei melhor não ter que votar 3 itens a mais. Tá. Eu amono vocês em situações mais polêmicas. São os outros convênios, né? Sim. Não tá. Aluno. Aluno dele. Alunos. Aluno de pós-doc. Sim, lá em cima. PPPD. Sim. E ele como coordenador também. Acho que é isso. E a sua eleição como coordenador? Não, a gente pode votar. Até às 5 tem bastante tempo. Antes da gente terminar, então, a congregação, deixa eu só agradecer e elogiar as pessoas que fazem esses convênios. Eu venho falando desde o ano passado e eu quero estimular muito que a gente faça mais convênios, que a gente ponha mais o pé para fora da universidade. Eu acho que a gente tem uma função social muito grande nesse sentido.
Então, isso que o Rafael está fazendo, por exemplo, acho que a Unicamp toda tem que agradecer a ele e os outros convênios também. E isso entra, inclusive, dentro da filosofia do Prof. Mate, quando a gente começou a conversa aqui na congregação. Existem pessoas que pensam que a Unicamp, de um extremo, acham que a Unicamp, para fazer pesquisa, deveria ter bacharelado e não deveria ter licenciatura. É uma maneira. As pessoas pensam com certa coerência, inclusive, falam, não, podia ter menos professores e dedicar exclusivamente à pesquisa. É a nata da intelectualidade em ciências matemáticas do país, então o IMEC podia ter isso. Existem outros que falam que a licenciatura poderia ter, a gente tem capacidade de formar 300 alunos da licenciatura. Tá? Eu acho que a gente tem espaço, a gente tem não para um extremo nem para o outro. Acho que a gente consegue achar um meio do caminho, a gente consegue fazer todas essas coisas, nem exagerando para um lado, nem exagerando para o outro. Tá? E eu acho que Prof. Mate, licenciatura, da maneira como a gente faz, a gente cumpre uma função social, não exagera, a gente não vira college de formar 300 professores para a rede pública e também não vira centro de pesquisa que cruza os braços. Até porque está faltando aluno de ensino médio. As estatísticas do PISA são dramáticas. Se vocês não viram ainda os resultados, o Brasil, segundo o PISA, está formando 0,8% ou 0,9%. Em números, são 200 mil alunos que têm a capacidade mínima de fazer um curso universitário, qualquer curso universitário. Biologia, farmácia, engenharia, matemática, o que for. 200 mil alunos. Sabem quantas vagas em universidades públicas tem? Sem contar as particulares. Tem 2 milhões de vagas. Quer dizer, o que a gente vai fazer se a gente cruza os braços e fala, Unicamp vai ser centro de pesquisa sem licenciatura, só de bacharelado para cima, ou nem bacharelado, vai ser um centro de pesquisa? Vai faltar gente, falta aluno, falta cabeça, falta cérebro, falta gente para a gente trabalhar. Tá? Então eu acho que esse engajamento, essa visão muito clara de que a gente tem que ficar no meio do caminho, temos que ajudar sim o Estado formando gente em licenciatura, dentro desse limite que a gente consegue fazer, 70, tem muita gente competente, faz muito bem feito. Eu acho que o Prof. Mate também está dentro desse escopo de a gente estar ajudando o Estado na formação de professores da rede pública. Eu acho que tudo isso está dentro desse centro, que não está nem num extremo, nem no outro. Tá? Se vierem falar para um Prof. Mate com 300 alunos, aí eu vou dizer, não, eu acho que está indo para o outro extremo, não é a nossa vocação. Nossa vocação é mais para... existe o outro lado da vocação para a pesquisa. Tá? E a gente tem gente, eu repito aqui, tem gente boa para fazer as duas coisas, a pesquisa de altíssimo nível e engajamento, inclusive que essas coisas são dinâmicas no tempo, né? Gente que está na pesquisa, depois vai para ensino, de ensino vai para pesquisa, uma coisa alimenta a outra. Eu acho que a gente está num meio termo bastante saudável, mas isso inclui Prof. Mate, eu acho que isso inclui a gente reconhecer o trabalho dos nossos colegas que dão aula no Prof. Mate. Isso não é aumentar a carga didática. A carga já é alta, significa reconhecer que eles estão trabalhando e os beneficiados somos todos nós. Nós estamos sendo beneficiados, está vindo dinheiro para custeio por causa do Prof. Mate, entra contratações por causa do Prof. Mate, indiretamente por causa do Prof. Mate, e a gente está fechando os olhos para esses nossos colegas. Então, eu acho que a gente podia amadurecer essa questão um pouco melhor para a gente começar a considerar a carga didática do Prof. Mate para os nossos colegas. O Montenegro está querendo fazer um comentário. Marcelo? Bom, com respeito a esse argumento aí do Prof. Mate, com respeito ao que você falou sobre o Prof. Mate, que ele é importante para termos vários, né? Eu acho que assim, nos últimos anos, aqui na Unicamp, o número de alunos que entram em determinados cursos, por exemplo, de engenharia, e cursos de engenharia novos foram criados. Pode ser que eu esteja sendo injusto, mas assim, eu não me lembro de ter sido dito que nós obteríamos vagas pelo aumento de alunos que entram no vestibular em outros cursos e também da criação nova de outros cursos. Eu estou aqui na Unicamp, já foi criado o curso de mecatrônica, por exemplo,
entre outros, né? E quando eu cheguei aqui não era, né? E isso tem um impacto grande na nossa carga didática. Então, assim, eu gostaria só de... Bom, isso é passado. Eu gostaria que daqui para frente, até mesmo depois que você passar, deixar a diretoria, mas assim, que houvesse uma conscientização das próximas direções, que essas coisas têm que ser mais bem discutidas dentro da universidade, senão fica institutos como o nosso, então muitas disciplinas de serviço ficam prejudicadas, porque assim, o problema não é só mais uma turma de cálculo 1, porque essa turma de cálculo 1 vão ficando alunos reprovados, e isso vai aumentando, e aí chega um momento que a gente está com muito aluno e não consegue saber o que fazer com isso. Então, assim, concordo 100%. Eu não estou refutando o seu argumento, eu acho que ele é importante, inclusive até mesmo o Prof. Mate, ele digamos assim, esse impacto na carga didática do Prof. Mate, ele é mínimo comparado a esses outros cursos que foram abertos no passado. O problema é que esses cursos foram abertos no passado e nós não tivemos essa compensação de vagas. Tá? Eu uma vez, aí é coisa de conversa de corredor, eu soube que na USP de São Carlos alguns cursos foram criados e eles obtiveram vagas. Né? Então, bom, claro, a gente está passando agora por um momento de crise, é difícil falar em vagas e tal, mas é isso que a gente tem que ficar de olho nisso para o futuro. Né? Eu concordo, eu acho que qualquer coisa acima de 6 horas de aula, entre 5 e 6 acho que está bem justificado, mas qualquer coisa acima de 6 horas de aula em média por semana é prejudicial à ciência que a gente faz, à pesquisa que a gente faz aqui. Eu acho que eu dou toda a razão e na medida do possível, contem comigo durante minha gestão ou depois, enfim, eu faço minhas palavras do Marcelo. A gente tem uma vocação para pesquisa que é extraordinária e a gente não é para perder por causa dessas coisas. Ronaldo tem uma observação também? Eu queria acrescentar mais um ponto no que foi dito até aqui. É o seguinte, não só a criação dos cursos, e espero que isso aconteça sempre que a necessidade houver, requerer a gente faça e abra os cursos e tudo mais, afeta diretamente o MEC pela quantidade de cursos e serviços que a gente dá, tá? Mas não só isso, ela aumenta a carga didática de cada professor. E aqui no Brasil, diferentemente de alguns outros países, não existem universidades voltadas apenas para o ensino e universidades que são voltadas para pesquisa e ensino. Existem universidades que são só para ensino em alguns países e são consideradas e com muito respeito, tem uma carreira e tudo mais, e tem universidades que têm de ensino e pesquisa. Inclusive, professores que querem se dedicar ao ensino têm uma carreira própria, que são os lecturers, que não precisam ser professores titulares. Eles terminam como senior lecturers. Nós não temos isso. Então afeta diretamente a nossa carga didática, mas também afeta a dinâmica dos nossos cursos. Por quê? Os coordenadores de graduação e pós-graduação, eles deixam de oferecer cursos que são relevantes para a formação dos alunos para colocar mais cursos de serviços, para atender a demanda da universidade. Há um prejuízo, sim, dos próprios alunos do IMEC. Além dos professores, os alunos do IMEC também são prejudicados, porque esses cursos não podem ser oferecidos, porque não tem professor. E os professores que deveriam dar esses cursos estão alocados dando cursos de serviço. Então é mais um fator do que já foi dito aqui. Há um prejuízo não só para o professor, que eu entendo, isso ficou muito claro, mas há um prejuízo, no caso de pesquisa e tudo mais, que é a nossa vocação, por sinal, há um prejuízo para o aluno. Perdemos a chance de dar cursos que são relevantes, atuais, né? Cursos que são atuais, a gente deixa de dar esses cursos porque nossos professores estão alocados em cursos de serviços. E é a nossa obrigação também dar esses cursos de serviços. Inclusive para a licenciatura. Também. Perdemos a chance de deixar os nossos alunos mais atualizados porque eles estão
As pessoas estão no carro dando curso de serviço. Elementares, cursos assim. Obrigado, Ronaldo. Antes de eu colocar em votação o item 14, foi destacado, precisamos votar. Eu quero terminar a congregação com essa votação. Mas antes, quero perguntar se o Ricardo, que chegou, se gostaria de colocar alguma coisa que eu estou me esquecendo. Não estou aqui. Não está aqui, oficial. Tá bom, tá bom, não está. Então, antes de colocar em votação e encerrar a congregação, eu vou insistir nessa tecla não é tecla, é filosofia. A gente vai ficar muito tranquilo quando a gente estiver tendo pessoas que vão estar olhando os 3 departamentos simultaneamente. Eu acho que isso vai ser um crescimento para todo mundo. Isso vai ser muito bom para o IMEC como um todo, vai nos unir mais, vai olhando e com as especificidades, sempre. Tá? Eu acho que isso vai nos unir mais, vai deixar a gente mais coeso, vai deixar a gente mais fortalecido, inclusive cientificamente. A gente vai estar trocando mais figurinha, vamos estar crescendo juntos. Eu acho isso super importante. Eu não sei como, mas de alguma maneira, uma comissão multidepartamental, alguma coisa que consiga, como eu disse, algumas pessoas que leiam currículos dos 3 departamentos ao mesmo tempo. No mínimo, eu não estou pedindo muita coisa, assim, é só para dizer, olha, tá bom, tá caminhando com as especificidades, é assim, 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 olha, tá um pouco desbalanceado em relação aqui, desbalanceou lá, alguma coisa que dê um pouco mais de consistência nos números que a gente está fazendo. Quando fala 931, o que significa isso? Não sei, de onde que vem? Como que foi comparado de um com o outro? Não sabe. Internamente a gente sabe que internamente dentro do departamento é critério acadêmico meritocrático. Mas a gente está usando critério acadêmico e meritocrático na hora de distribuir para os departamentos? Parece que ainda não, né? Então, eu não sei como, nem eu sei que é uma coisa bastante delicada, como fazer, talvez começar com os níveis mais baixos. Depois a gente volta, quem tiver sugestões se manifesta, a gente não tem pressa para isso, acho que a gente tem meses ou talvez anos, também não precisa ser nem para o ano que vem, mas alguma coisa que deixar alguma semente plantada para que a gente melhore esse processo, que nos una e que faça a gente crescer, que todos os departamentos consigam crescer com isso e a gente no final poder, cada cota aqui de promoção que vier, a gente poder agradecer e não cada cota virar uma coisa que quem pular mais alto, quem gritar mais é que fica... Não é para ser assim, não. É para ser uma coisa tranquila, a gente tem que ter orgulho das pessoas que vão ser promovidas, é uma coisa que tem que ser bem tranquila e serena, né? Com meritocracia, com academicismo e produção científica e acadêmica. É isso. Vamos colocar em votação, então, um item super polêmico, que é o 14º, e depois da votação a gente encerra. Votou o resto? Já votou o resto. Já. Então, o 14º em votação, favoráveis permaneçam como estão, contrários, abstenções. Então, gente, muito obrigado então pela conversa que a gente teve, foi muito importante. Até a próxima. Então. Não, pode ir abaixo.